Vai uma evolução, tá? Uma evolução que talvez a gente tivesse imaginado, sonhado que seria completa, mas ela vem sendo gradual. Existe dentro do futebol brasileiro um problema considerável que atrapalha diariamente a consolidação do VAR na nossa cultura de acompanhar o jogo. Esse problema é a baixa qualidade do árbitro brasileiro. Um árbitro que tem como postura, muitas vezes, se deixar levar, se deixar contaminar pelo ambiente da partida. Isso é um histórico da arbitragem brasileira. Aqui a gente cresceu, né, com a história de arbitragem caseira. Isso existe no futebol brasileiro. Não é à toa que se constrói uma cultura sobre arbitragem caseira. Mas, para além disso, no Brasil a gente também tem outra definição que atravessa a nossa história, que é a compensação. O árbitro brasileiro ainda é muito compensador. Ele tem uma enorme dificuldade de dar um pênalti, uma expulsão, um outro pênalti, tudo para o mesmo lado. É como se ele se sentisse que tivesse a função da arbitragem fosse também uma função deixar o jogo equilibrado. De equilibrar até as decisões dele. Claro que isso não são todos, claro que isso não é sempre, mas tanto o fator casa, torcida, ambiente, pressão, jogo anterior, entrevista que deram durante a semana, quanto a lei eterna da compensação, interferem na conduta do árbitro brasileiro dentro de campo e na utilização do VAR. E se soma a isso o fato de que no Brasil o VAR ele também é uma espécie de auxiliar do árbitro. E não é para ser um auxiliar do árbitro. O lance subjetivo precisa ser definido pelo árbitro em campo. Se ele dá uma falta e houve o toque, está marcada a falta dele. E o VAR do Brasil ainda é muito acionado para lance subjetivo, tanto que o árbitro muitas vezes vai e passa 3, 4 minutos ali discutindo a jogada. Veja só, se ele marcou e a imagem mostra que teve o toque, não é para ter esse debate. Teve o toque e ele assume a marcação. Mas a gente vê intensidade de toque, perna que encurtou, perna que esticou. Então, assim, o VAR não vai salvar erros em sequência, comprometimentos da arbitragem no Brasil. Eu acho que esses são os pontos fundamentais, tá, que levam ao erro. E ainda tem um outro aspecto, que não é o VAR com a melhor tecnologia do mundo. A gente assiste um jogo da Libertadores e assiste o sistema da Conmebol tendo, por exemplo, uma capacidade de definição de imagem quando você traça a linha muito melhor do que o do futebol brasileiro. É claro que na Série B você tem estádios que tem o ponto mais alto não muito alto baixo, você não consegue as câmeras com os melhores ângulos, você tem limitações estruturais quando você está fazendo primeira e segunda divisão, né, estádios menores. Tem que entender isso também, existe uma limitação estrutural. Mas eu acho que o ponto fundamental é esse, tá? A utilização do VAR ainda é muito ligada ao calor do jogo, ao sentimento do jogo, às patinadas do árbitro em campo, assim, aos dilemas, às dúvidas, às conduções do árbitro em campo. É uma extensão do árbitro em campo. E não é para ser. Ele é para ser algo que define precisamente o que aconteceu. E não é isso que a gente vê no Brasil. Fred bateu bastante na tecla da subjetividade, mas eu acho que o VAR brasileiro consegue ser problemático até em lances objetivos. É muito comum você estar assistindo um jogo e haver uma dificuldade de marcação do ponto de onde termina a manga, onde termina o corpo, onde está no bico do pé, é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. E isso gasta muito tempo. Assim, a tecnologia, eu vou nem falar, como o Fred falou, alguns jogos da Champions, da Premier League também, demora um pouquinho, já resolveu. O tal não está impedido. Aqui é uma marcação ainda, ela não é automática. A FIFA na Copa, acho que foi até semi-automática, foi o que se fala da Copa do Catar, né? E no Brasil é alguém operando e colocando o pontinho azul
da defesa e o pontinho vermelho do ataque, e por vezes os operadores são diferentes, você acha que o pontinho era para ser um pouquinho mais para cá, o outro foi mais para lá. O frame que foi utilizado. Ou o frame foi utilizado. A espessura da linha, a distorção da qualidade da imagem. Isso. E aí, e olha que eu estou falando dos lances objetivos. Sobre subjetivo eu falo já. Se os árbitros, durante muito tempo no Brasil, eles não são profissionais, embora alguns recebam até bem os jogos de primeira divisão, jogos de Copa, são até um bom pagamento para o árbitro, os auxiliares, mas assim como no futebol, nos jogadores, de uma forma geral, isso é uma fração de quem recebe bem. Tipo, 80% dos jogadores do Brasil ganham um salário mínimo, aquele salário milionário de futebol é uma fração. Na arbitragem, novamente, é dessa forma, porque alguém apita a terceira divisão estadual, certo? Então, dito isso, vocês ressalvando isso, mas considerando as principais competições, que é onde o VAR está implantado, se o nível era ruim antes, não faria muito sentido que ele passasse a ser bom, porque tinha um sistema. O sistema pode ser não o melhor sistema do mundo, mas ele sendo executado por pessoas que não são qualificadas, não vai adiantar. Porque enquanto alguns caçam, como o Fred falou, caçam qualquer coisa ali para travar o jogo, já tem o árbitro que não deixa o jogo correr. Cara, qualquer coisa é falta, ou quando não é falta, o cara para, qualquer coisa discute, qualquer coisa explica, tira a bola do escanteio, a falta foi 30 centímetros para lá, Os jogadores brasileiros também não ajudam muito. Então toda a defesa de goleiro requer hoje atendimento. Requer atendimento, então o jogo já é todo picotado. Aí vai pro VAR. Quantas vezes aqui, de vez em quando dá a impressão que os caras estão fazendo a marcação para dizer, olha, a gente está trabalhando. Porque de vez em quando, simplesmente o cara está 1,5 metro na frente, mas está sendo marcado para aparecer a frase, não impedimento. Não precisa daquilo. Tipo, assim, você vai mostrar digitalmente que estava tudo ok, mas assim, precisa ter um pouco de bom senso, que alguns lances, assim, deixa o jogo correr, você não precisa fazer daquela forma. Então, acho que é um protocolo. Não acredito que em outros países você pare um jogo para fazer isso. E no caso do VAR brasileiro, entrando um pouco agora da subjetividade, vira um problema, porque, veja só, é multiplicar por 2 o problema que sempre existiu. Perfeito. Porque se cada árbitro já tem um critério, já tem o seu critério, para um, isso aqui é bola na mão, para o outro não é, para isso é falta, para o outro deixa correr. Pô, tinha juiz, árbitro que era conhecido por deixar o jogo correr. Pô, eu nunca gostei muito disso, porque significa que, toda vez que eu escutava isso, o critério está sendo aplicado veja só, diferente, para esse árbitro, a regra é outra. Assim, ele é um árbitro conhecido por deixar o jogo correr. Como assim? Quer dizer que o outro não deixa, esse deixa, porque para esse é falta, para o outro não é falta. Ou seja, os critérios já são diferentes. Aí, e na hora que você sorteia a arbitragem para os jogos, você também tem a questão do VAR. Existe a equipe do VAR, que é diferente, não são casadas, são equipes diferentes. Então, e quem comanda o VAR é um árbitro, ou era um árbitro. Então, é um novo critério, porque inclusive é o que acontece. O cara, que o Fred falou por vezes do toque, o cara viu o toque e não achou suficiente. De repente não foi por falta de ângulo, não. É porque pro critério dele aquilo não era falta. Isso. Mas o outro, mesmo tendo um ângulo melhor, mas não foi, reforçando um exemplo aqui, não foi por falta de ângulo. Mas pro cara que tá no VAR, isso pra mim é. Aí os caras passam 5 minutos discutindo. 5 minutos discutindo. Critério. O que não é pra ir pro VAR. O VAR é pra ser a precisão absoluta. Isso. Uma coisa que não acontece no Brasil, que é entender que quando o VAR não traz a resposta clara, indiscutível, tem que ser mantida a decisão do campo. Isso no Brasil é muito alterado. Tanto da questão precisa, até para a questão precisa, porque claro que nesse programa eu não queria ficar lembrando lances específicos, às vezes jogos muito pequenos. Eu não queria entrar em... tá falando daquele lance, tá falando daquele outro. Eu nem citei o nome do árbitro, por exemplo, porque não queria... porque para não personalizar... Exatamente. Mas assim, às vezes a gente vê lances de impedimento que, no recurso da tecnologia brasileira, a marcação não consegue ser precisa. A qualidade da imagem não é boa. Quando você precisa... Porque quem acompanha os vídeos do VAR, vê que você vai dando zoom, vai perdendo a imagem e você não consegue colocar o ponto exato do braço. Comparado numa linha com o bico da chuteira do... No futuro breve, talvez, com todos os jogos em 4K, né? Exatamente. Hoje no Brasil Hoje você não. tem uma dificuldade. E ainda tem a questão do ângulo, que às vezes não utiliza o melhor ângulo, a câmera de trás. Tem que ter um entendimento só. O jogador ficou muito na frente, está atrapalhando. Um adversário ficou na frente, eu não estou conseguindo ter a precisão do pé. Vai ficar a marcação do campo. Isso não acontece, tá? Quando vai para o impedimento,
tem um jogador na frente, ele não consegue colocar a linha, e aí a gente já viu algumas linhas questionáveis. Veja só, Pontos além disso, questionáveis de marcação do último. além do último que o Fred está extremo. falando, já teve até o jogo, eu acho que foi Palmeiras e São Paulo, aí tem que dar um exemplo, porque simplesmente esqueceram que tinha um jogador lá em cima É, isso e o cara marcou o último da linha da defesa, quando na Sendo o verdade penúltimo, né? sendo o penúltimo. Mas o que eu estou dizendo é que. É por isso que eu tô falando, a operação é um problema mas só também. para deixar claro que nesse ponto aqui é o seguinte: as dúvidas talvez continuem existindo mesmo com a tecnologia. E aí tem que lembrar dessa regra clara, que é a regra número 1 do VAR. Se não tem uma certeza, se não existe uma certeza precisa e indiscutível, tem que prevalecer o campo. A gente já viu alguns lances, tá, em que o VAR não conseguiu convencer do oposto da marcação do campo, e isso aconteceu. Aí é muito grave, porque aí cria uma revolta, porque o VAR tem que zerar dúvidas e não criar mais duas dúvidas. interrogações. Eu acho muito importante que a gente realmente enxergue o VAR como uma ferramenta, né? E não como uma entidade que ela vai trazer justiça para o futebol. Quem vai fazer isso são as pessoas que operam o VAR, né? E quando o VAR começou a ser implementado, a gente já chegou a levantar a hipótese, antes de começar a entender como seria a ferramenta, se ela não poderia ser desvirtuada para reforçar desigualdades, para reforçar injustiças, no sentido de, agora chama o VAR, porque esse clube que é o da casa ou qualquer coisa, tá numa confusão aqui na área, e se eu buscar aqui alguma coisa eu posso encontrar... O lance mais pênalti. famoso e questionável desse ano não foi Grêmio e Corinthians? A condução do áudio do VAR que foi divulgado, você vê que existe uma busca Isso. absurda. Estão caçando. Caçando. Então a gente tinha essa preocupação, né? E essa preocupação ela se mostrou justificada, né, com a utilização do VAR desde então. Então o que eu acho que a gente precisa entender é que eu acho que o problema do VAR no Brasil, ele está conectado a um cenário muito mais complexo, que é o cenário da cultura do futebol no Brasil. Aqui a gente vê, quantas vezes a gente vê também o jogador que aqui no Brasil discute, bate boca, não sei o que, vai para a Europa, tem um lance envolvendo uma arbitragem, o cara fica ali pianinho. Por quê? Porque o ambiente em torno dele o estimula ou impõe que ele tenha uma postura mais adequada àquela cultura de futebol do que a cultura a qual a gente está acostumado a consumir aqui no Brasil. Aqui tem a cultura da contestação. Aqui se contesta o tempo inteiro. Então, a gente já vê os jogadores de futebol atualizando a catimba a partir da chegada do VAR. Então, a gente já vê que agora, todo lance de área, um jogador fica caído na área até que alguém verifique se o VAR realmente vai ser acionado. Mas isso aí, eu acho que é o gato correndo atrás do rabo. Por quê? Chegou isso, sabe por quê? Porque em alguns lances, o árbitro simplesmente não foi ver o VAR. Isso. Mas é só, não, estou dizendo para colocar assim, porque em alguns casos o jogador forçou para que fosse analisado, porque em alguns momentos era de uma clareza que aquele lance precisava ser analisado e a figura central ali que toma conta do jogo não achou que, até em alguns momentos, até tem uma pressão gigantesca que o cara vai para lá. Então, os caras não colaboram muito bem, tá? Não colaboram. É exatamente isso que eu não. estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que todos são contextos que estão interligados e todos são causa e consequência um do outro. E sobre a questão do VAR, é uma implantação bem recente no Brasil ainda, no futebol brasileiro, nos campeonatos atualmente na primeira divisão, todos os 380 jogos da Série A, os 380 jogos da Série B, a reta final da Série C e da Série D do mata-mata do acesso para frente. Ou seja, até na quarta divisão, o jogo que valia o acesso já foi colocado dessa forma. E nos principais estaduais do Brasil, As retas finais, pelo menos, já teve também. Com toda essa crítica, e merece essa crítica, mas quantas vezes esse VAR, mesmo com todos os problemas que a gente consegue enxergar hoje, no passado, não teria modificado N partidas, N finais de campeonato. Dúvida, então, assim, dúvida. sobretudo esse de impedimento, aqueles clamorosos, aqueles impedimentos absurdos, Claro. que só o cara não viu e tal. Então, o VAR, mesmo com todos esses problemlos, veio para melhor. Exatamente. A gente está criticando porque é uma ferramenta que, mesmo com Sendo mal utilizada, ainda boa. mesmo não sendo, no Brasil, a mais moderna, e mesmo não sendo utilizada da melhor forma possível, ela é ainda melhor do que não ter.